Oi pessoal, tudo bem? A ideia, nos últimos vídeos eu tenho procurado gravar os clássicos da sociologia, né? Porque em geral qualquer vestibular e é o básico para começar a entender o que é sociologia, né? Então vai ser cobrado isso em geral, quase certo que sempre tem questões dos clássicos em qualquer vestibular, o Marx, o Durkheim, o Comte, o Weber. Então, em geral, tenho começado a gravar uns vídeos em sequência sobre cada um desses autores, que é pensando um pouco nisso, né? E aí, a ideia de hoje é falar um pouco sobre o Marx. No último vídeo, eu acabei falando do Durkheim. Isso já é uma diferença importante, né? O Durkheim é um cara que, quando produziu, já estava preocupado com essa ideia de criar uma ciência chamada sociologia, de pensar num método específico para sociologia, num curso específico para sociologia. O Marx não tinha propriamente essa preocupação, né? Ele não tinha essa preocupação de fundar a sociologia, mas ele acabou inserido aí como um clássico, então, da sociologia. Acabou apresentando uma das principais teorias, ideias, métodos que ajudaram a desenvolver o conhecimento sociológico. Né? Ele também é importante na história, na filosofia, na economia. Isso também é interessante, né? Porque na época ainda do Marx, do Weber mesmo, depois a ideia é fazer um vídeo também do Weber, por exemplo, do Durkheim, essa coisa de cientista não é como é hoje, né? Tão especializado. Então, se você se forma em história, você é historiador. Se você se forma em sociologia, você é sociólogo. Na época as coisas eram mais dinâmicas, digamos assim, você fazia, sei lá, ao mesmo tempo vários estudos, né, dentro da área de economia, direito, por exemplo, e por aí vai, né? O próprio Marx é formado em direito, o Weber era também, então isso também dá uma perspectiva histórica, social, de como a própria ciência foi mudando, né? Lá atrás as pessoas não eram tão especializadas quanto hoje, né? Hoje, sei lá, uma carreira acadêmica é feita 30, 40 anos pesquisando só a mesma coisa, às vezes. Então isso não era uma coisa daquela época, né? Isso também então é interessante pensar. Então não estranhe quando você vê, principalmente o Marx, né, apontado como economista. O Weber também acontece isso, né? Alguns apontam ele como economista, sociólogo, filósofo, porque naquela época, no início ali no século XIX para o XX, a ciência não era como a gente tão especializada quanto a gente conhece hoje, digamos assim, né? Mas enfim, o Marx talvez é um desses clássicos da sociologia, né, junto com o Durkheim e com o Weber, o mais conhecido, né? Em geral, mais conhecido pela parte política, né? Principalmente quem acessa aí redes sociais, sei lá, Facebook, Twitter, é muito comum ouvir gente falando bem ou falando mal do Marx, né? Dependendo aí das visões políticas que a pessoa tem. Então, os dois livros que certamente são, nesse sentido, os mais importantes para apresentar do Marx é o Manifesto do Partido Comunista, que é um livro mais político, né? Certamente é o livro mais conhecido do Marx, aí, porque é um manifesto político sobre as visões políticas dele e do Engels, digamos assim, expressa uma leitura da realidade a partir disso. E o Capital, que é aí o clássico, né? O Capital aqui, eu estou só com o livro 1, volume 1, né? Nessa coleção aqui que está na minha mão são 4 livros. O Capital é um livro grande, então dividido em 4, nessa edição, dividido em 4 volumes, digamos assim. E aí é o livro clássico, né? Uma diferença entre esses dois livros que eu acho que é sempre importante pontuar é que o Manifesto é um livro mais político mesmo, né? E o Capital é um livro com uma preocupação mais acadêmica, científica. Então também tem essa diferença, né? Não daria para julgar o Marx só por um desses dois, porque aí tem uma perspectiva. Num ele é mais, digamos, político, né? Tem uma preocupação mais política, e o outro uma preocupação mais acadêmica. E outra coisa que é interessante, né? Quando começa a falar de Marx, geralmente os alunos que conhecem ele perguntam: a gente vai falar de comunismo, de socialismo? Não necessariamente, né? A ideia é falar do método, porque até acho que a gente poderia dizer que essa parte de discutir a revolução, o que seria uma sociedade socialista, comunista, no final das contas nem foi uma preocupação fundamental do Marx, né? Tanto é que o principal livro dele é O Capital, né? Não é o socialismo, não é o comunismo. Então acho que isso é interessante, porque a preocupação central do Marx foi muito mais entender o capitalismo e as desigualdades e como ele funcionava, e a partir daí chegar a uma conclusão de que precisaria mudar esse sistema, segundo ele, a partir dos estudos. Então eu não acabo que acho que é a parte mais frágil até, né, de reduzir o marxismo a isso, né? Até porque o próprio Marx então não tem uma obra em que se deteve a planejar a sociedade socialista ou comunista e como ela seria e definir regras para isso. Ele, em geral, na vida acadêmica, digamos assim, dele, ele se preocupou muito mais em entender o que era o capitalismo. Então, olha só, o Marx ele deixou para a gente então um método que é chamado de materialista histórico dialético, né?
Aqui mais uma questão. Às vezes eu percebo que alguns alunos confundem o Marx com o Weber, né? Pode parecer estranho, mas como? Por causa do primeiro nome do Weber, né? O Weber se chama Max Weber. E eu percebo que às vezes alguns alunos acabam confundindo isso. Então, atenção, né? O Karl Marx, então, é um sujeito. O Max Weber é outro. Cuidado para não confundir. Já vi aluno que erra a questão, ou enfim, se atrapalha nas discussões dos conteúdos por conta dessa confusão de nome. Então, cuidado. O Max Weber é um outro sociólogo, né? Que eu vou falar em um outro momento. Então, o Karl Marx, o método dele é chamado de materialista, histórico e dialético. Sublinhei aqui as 3 palavras-chave, digamos assim, para a gente pensar isso. Materialismo no sentido de que o Marx considera, por exemplo, que o que forma a nossa consciência, aquilo que nós somos, pensamos, é a nossa vida material. As condições de trabalho, as condições econômicas que a gente vive. Então, por exemplo, né, o que seria o contrário do Marx? Seria uma pessoa idealista. Religião é algo idealista, né? Religião acredita que uma ideia, a ideia de Deus ou de vários deuses, é que formou toda a vida material, né? Seria então a ideia de que Deus, uma ideia, formou os objetos, as coisas físicas, né, que a gente conhece, o próprio ser humano. Para o Marx, ou quem segue a corrente dele, já seria algo contrário, né? O que forma as ideias ou o que forma os pensamentos é as nossas condições econômicas de vida. Então, por exemplo, colocando isso num exemplo, numa ideia da gente tentar entender isso hoje, né? Imaginem, sei lá, na vida de vocês, uma criança que nasce numa família bem estruturada, né, que se alimenta todo dia, não passa fome, tem acesso à tecnologia, internet, boa educação, acesso a livros, que tem, não precisa se preocupar, depois tem acesso a cursos, boas escolas, tem acesso ao melhor, então aprende a falar línguas, né? Essa criança vai ter uma outra perspectiva de vida, de mundo, né? Um outro conjunto de pensamentos em relação a uma criança que de repente, desde pequeno, precisa trabalhar para ajudar a família, acaba largando a escola, ou a escola vai tentando conciliar a escola e trabalho. Essa criança, né, ou enfim, que precisa ajudar em casa, precisa trabalhar já desde cedo, não tem tempo de brincar, não tem tempo de aprender línguas, não tem tempo de investir em bons cursos, né? Essa criança vai ter um outro tipo de visão de mundo, de pensamento, de valores. Então, é nesse sentido, né? Segundo Marx, então, como um materialista, né, o que forma a nossa consciência, nosso modo de ver o mundo tem a ver com as condições que a gente vive, né? Então, é nesse sentido que a gente está pensando no Marx. E aí, claro, para ele fundamental é pensar, por exemplo, as relações de trabalho, que nem é uma ideia dele, né? Já era de economistas ingleses, de antes do Marx, e liberais, que diziam que o que dá valor à nossa vida é o trabalho, né? Então, para a teoria do Marx, é fundamental pensar as relações de trabalho e que elas é que dão valor não só o valor no sentido monetário, né, financeiro, mas valor até mesmo de construir nós como seres humanos, a nossa sociedade, nossos valores, nossas ideias, princípios. Então, o modo como a gente produz a vida para o Marx é fundamental, né? Pensar as relações de trabalho dentro da economia. Então, por isso, pensar que o método dele é materialista, analisar que, como princípio de que o que forma as ideias de uma sociedade, os pensamentos, tem a ver com a maneira como ela organiza o trabalho, a maneira como ela pensa a partir, né, como há essa influência das condições de vida sobre a consciência dos seres humanos. Histórico, porque para o Marx a gente sempre precisa olhar o passado para entender o presente, né? Então, por exemplo, o Brasil, né, o nosso país, certamente, quando a gente discute questões como desigualdade racial, o racismo, ainda é uma questão, né, que sempre envolve aí o racismo, a desigualdade dos negros em relação aos brancos, do acesso à escola, trabalho, renda menor e por aí vai. Certamente você não vai entender isso, porque o Brasil tem essas desigualdades raciais, se você não olhar para a nossa história, né? E aí um dos grandes culpados, digamos assim, por essa desigualdade até hoje, aqui no nosso país, entre negros e brancos, é pensar, claro, a escravidão, né? O Brasil teve aí mais de 300 anos de escravidão. Isso deixou consequências. Isso é curioso, né? As pessoas às vezes pensam nas aulas de história. Ah, mas faz tanto tempo a escravidão, é tão distante. Não é não, né? Só fazer as contas. A escravidão oficialmente acabou em 1888, né? Então, no Brasil, um ano antes da República. Inclusive, para muitos autores, foi um dos fatores que levou os cafeicultores e a elite, digamos assim, agrária do país a apoiar a República proclamada pelos militares, porque justamente, né, ficaram descontentes em perder seus escravos. Mas olha só, então é algo muito recente, né? A escravidão acabou em 1888, ou seja, isso dá aí 130 anos, né? Um pouquinho mais.
se a gente pensar na história do nosso país. Então, é algo muito recente, né? E aí, obviamente, se você não olhar para a história, você nunca vai entender, então, sem entender que houve um período de escravidão no Brasil que durou, né, mais de 300 anos, e todo o caos, né, e todo o próprio fim da escravidão, né, isso é interessante. Depois, aulas de sociologia brasileira, eu costumo falar do Florestan Fernandes, por exemplo, ele aborda essa questão, o próprio fim da escravidão, né, não deixou nenhuma assistência aos ex-escravos, né, então das pessoas que estavam escravizadas, de acesso à educação, trabalho, moradia. Então, isso é a ideia histórica, né? Se você não olhar para a história, você não vai entender, segundo Marx, o presente, né? Você precisa entender o que aconteceu no passado que nos trouxe até aqui, né? O porquê somos do jeito que somos hoje. Então é nesse sentido, materialismo histórico. E aí dialético é uma ideia também que não é do Marx, né? Essa ideia de dialética já é presente nos gregos antigos. Depois quem ficou muito conhecido por essa noção de dialética é um filósofo chamado Hegel. E aí o Marx, só que claro, a ideia do Marx na dialética, ele mudou um pouquinho o sistema. A ideia básica de dialética seria pensar um confronto de ideias, né? Então você tem uma ideia, uma síntese, por exemplo, uma antítese, que seria o oposto daquela ideia, e você, analisando, confrontando essas duas ideias, você teria uma nova síntese, ou seja, uma nova ideia, né? Então, essa seria a ideia de dialética, você confrontar ideias para, a partir desse confronto, surgir uma terceira ideia, um terceiro pensamento, digamos assim. Só que o Marx, como ele é um materialista, ele incluiu essa perspectiva material nessa noção de dialética, né? Em que sentido? Segundo Marx, então, a dialética dele é pensada que a sociedade tem uma estrutura, ou seja, e aí estrutura é uma estrutura econômica, né? Pensar as relações de trabalho. Então, por exemplo, a gente vive no capitalismo. Quando você diz que a gente vive no capitalismo, né, isso é um consenso, né, na sociedade moderna, a ideia de que a gente vive numa sociedade capitalista. Então, isso você está dizendo que é uma estrutura de economia, estrutura de funcionamento da nossa sociedade, ou seja, uma sociedade baseada na compra e venda de mercadorias, né? Inclusive a palavra mercadoria vem de mercado mesmo. Então, isso já seria a ideia do Marx, né? Incluir na análise dialética dele a ideia de estrutura, que seria pensar a economia. Claro, hoje a gente vive numa sociedade capitalista, na sociedade baseada então em compra e venda de mercadorias, de produtos. Mas a gente pode pensar em outras estruturas econômicas ao longo da história. Por exemplo, a escravidão, acabei de falar, o Brasil, embora tenha toda uma polêmica aí, mas a ideia não é entrar nessa polêmica, né? Se o Brasil, se a escravidão em si né, tem a ver com o capitalismo ou não tem, pensando, claro, especificamente no Brasil, no momento que a gente se insere nessa discussão, digamos assim, histórica, mas a gente poderia pensar, então, além da estrutura econômica capitalista, a gente poderia pensar a escravidão, a servidão, né, na Idade Média, lá na Europa. Então, o Marx também falava sobre o modo de produção asiático, controlado em geral pelo Estado. Então, a gente pode pensar de outras formas de estrutura econômica, né? As chamadas sociedades primitivas, tinha uma outra forma de organização econômica, né, que era mais baseada, por exemplo, na coleta, na caça, do que a gente entende hoje. Então, estrutura nesse sentido, pensar quais são as relações materiais, qual é a organização econômica de uma sociedade, né? E aí, junto, segundo Marx, você precisa analisar a superestrutura, que seria pensar o ponto de vista ideológico de uma sociedade, né? Então, por exemplo, capitalismo, né? Se a gente pensar o sistema econômico, ele não existiria sem uma superestrutura, sem ideologias que ajudam a sustentar o sistema, a justificar ele, né? Por exemplo, capitalismo não existe sem a superestrutura, ou seja, sem a ideia, o valor que está na nossa Constituição de propriedade privada. A ideia de que eu posso, enfim, ser dono de alguma coisa, cercar um pedaço de terra e dizer que aquilo é meu e ter o direito de fazer o que eu quiser ali, né? Então o capitalismo certamente não existiria sem esse valor, né? Essa ideia, tem até um filósofo Rousseau, né, que atribui o surgimento da desigualdade social ao momento em que alguém foi lá, cercou um pedaço de terra e disse isso é meu, né? Segundo Rousseau, por exemplo, foi nesse momento da história, digamos assim, que surgiu a desigualdade social, porque surgiu atrelada à propriedade privada. E claro, o Marx leu o Rousseau, certamente foi uma influência para o pensamento dele. Então, superestrutura tem a ver com isso, né? Você não tem como pensar, por exemplo, o que seria o capitalismo sem essa ideia de propriedade privada, que alguém pode cercar um pedaço de terra e se adonar daquilo, e fazer e lucrar com aquilo, ganhar dinheiro com aquilo, tornar um meio de produção, né? Na agricultura, fundamentalmente, né? Isso é importantíssimo. Então, para o Marx, toda a sociedade tem uma superestrutura. Pode ser o direito, a política, né? Os valores, ou seja, a superestrutura tem a ver com essa percepção ideológica que toda a sociedade constrói para justificar seu estilo de vida, sua forma de organização.
Claro, se a gente pensar fora do capitalismo, para pensar até aspectos históricos, eu acabei de falar da escravidão. Do ponto de vista ideológico, né, da superestrutura, o que justificava a escravidão? O racismo, né? Os portugueses, por exemplo, aqui no Brasil, acreditavam que, né, eles eram uma cultura superior, um povo superior aos africanos, a princípio até aos indígenas, né? Aí depois eles acabaram partindo para a escravização dos africanos. Então, a superestrutura é o que justifica. Então, na época da escravidão, claro, para hoje, para os padrões que a gente tem hoje, as pessoas pensam, olha, que absurdo e tal. Mas naquela época, do ponto de vista ideológico, então, o que sustentava o sistema econômico escravista era a ideia de que os europeus, os portugueses, os brancos eram superiores aos negros, aos africanos, enfim, ou a outros povos que não europeus, né, que eles tentaram escravizar. Então, é nesse sentido, a superestrutura sempre, então, para o Marx serve como um aparelho ideológico, ou seja, que justifica a maneira como a sociedade vive. Né? Então, e aí, óbvio, não tem como manter uma sociedade só na força, por exemplo. Em geral, você precisa convencer que o jeito como as pessoas vivem é o jeito correto, né? Os valores, as ideias e por aí vai. E aí, se você faz a análise conjunta dessas... Aí a ideia de dialética, então você confronta como é a organização econômica de uma sociedade, como é o aspecto ideológico. E aí você vai ter a síntese, né? Que é pensar um sistema. Então, quando a gente fala em capitalismo, escravidão, feudalismo, ou seja, é a análise para o Marx dessa estrutura econômica, dessa superestrutura ideológica que vai formar um sistema. Então, se a gente pensar o capitalismo, por exemplo, é um sistema baseado na compra e venda de mercadorias, na divisão de classes, para o Marx fundamentalmente, né? A ideia de que você precisa... você nasce numa classe social, tem essa ideia de que você pode ascender, né? Isso é até tema para a gente discutir melhor numa outra aula sobre estratificação. Então, o sistema, ou seja, você analisando como se organiza economicamente e ideologicamente uma sociedade, você vai entender qual é o sistema de organização. Seja o capitalismo, o escravista, feudalismo, enfim, ou qualquer outro que possa existir, já existiu ou que venha a existir até no futuro, né? Então, essa é a ideia, o método básico do Marx para você entender a obra dele, né? Certamente, se você conseguir entender essa maneira de pensar do Marx, você vai conseguir entender qualquer texto dele, ou, enfim, estudar a perspectiva marxista, digamos assim. Então, essa é a ideia de hoje, né? Apresentar um pouco esse clássico da sociologia, que é o Karl Marx.